Bem, pessoal, então, em continuidade à nossa formatação do documento, então esta é a visão geral que nós temos das nossas receitas. Temos aí um documento com 6 páginas. Então, relembrando que na aula passada a gente aplicou aí um cabeçalho. Vimos como é possível trabalhar com estilos. E hoje a gente vai tentar implementar a numeração deste documento e também aplicar as seções. Então a ideia é o seguinte: antes de aplicar as seções, deixa eu dar um zoom aqui 100%. Eu vou criar uma nova página logo após a minha capa. Por enquanto ela vai ficar em branca, eu vou deixar apenas uma anotação aqui, porque eu pretendo colocar o sumário no final de tudo. Então o sumário de documento eu só posso colocar por último, depois que eu fizer a numeração, estruturar certinho o documento, aí por último eu aplico o sumário. Então vamos deixar aí a página preparada. Então nós temos agora total de 7 páginas. Então a capa, uma página separada para o sumário e mais 4 páginas referente ao nosso conteúdo. Então vamos lá. Então para eu colocar a numeração, vamos pensar da seguinte forma. Eu quero que a minha numeração comece a partir da minha primeira receita. Então eu não quero contar, por exemplo, nem a capa e nem o sumário. Entretanto, para que eu possa fazer isso, é aconselhável que trabalhemos aí com seção. Aí fica mais fácil eu poder gerenciar a partir de qual momento eu quero que comece ou continue uma determinada numeração. Então aqui eu estou pensando em 4 seções. Uma seção para pegar a minha capa e o meu sumário. Uma segunda seção para pegar as receitas de salgados. E a terceira seção para pegar a receita de massas, as duas últimas. E uma quarta seção para pegar a parte aqui da minha bibliografia. Então, 4 seções. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, para eu colocar a numeração, eu posso vir em inserir, número de página. Nesse caso, eu vou utilizar aqui fim da página, número sem formatação 2, para ficar no rodapé e na parte inferior do meu documento. Então, se eu fechar, então eu tenho aqui número 1, começando na capa. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Observe que a numeração ela começou na minha capa e fosse um trabalho real, por exemplo, de conclusão de curso, o número não pode aparecer em determinadas páginas. Então, a gente pode aplicar também este efeito aqui. Então, vamos lá. Então, eu não quero que a numeração apareça na minha capa. Certo? Só que eu quero que comece a partir da minha primeira receita, como eu disse anteriormente. Só que eu quero que seja contado o número da minha página referente ao sumário. Eu só não quero que apareça o número, mas quero contar a partir do meu sumário. Então vamos deixar assim. Então vamos deixar essa como sem número nenhum, certo? O número 1 aparece aqui e assim sucessivamente. Então como que é possível fazer isso? Então eu vou voltar no meu documento, vou vir agora em inserir número de página, formatar número de página. Então observe que eu tenho aqui o formato do número padrão,
começa 1, 2, 3 assim por diante. Eu posso alterar e estourar um pouco mais aqui embaixo, mas vou deixar a forma padrão, tá bom? Aqui eu posso continuar da seção anterior, que também é o padrão, ou iniciar em um determinado valor. Então, nesse caso, eu quero iniciar em 0. Tudo bem? Então, eu posso colocar o número que eu quiser. Então, se eu colocar 0 aqui, se eu voltar, observe que está 0, 1 e assim sucessivamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Exibir várias páginas. Está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas ainda está aparecendo aqui. Tá? Eu não quero que apareça também nem o 0 e nem o 1. A gente vai tratar isso daqui a pouco, tá bom? Mas por enquanto a numeração está da forma que eu havia planejado. Eu não quero que apareça nem na capa e nem no sumário, mas eu quero que conte a partir do meu sumário. Então aqui vai ser o 1, está certo, tá bom? Depois a gente dá um jeito aí de apagar. Outra coisa também. Observe que quando você cria um documento do branco, você tem apenas uma seção. O que vem a ser seção? Seção é uma forma de você criar partes dentro do seu documento. É como se fosse o documento uma empresa, pensa uma empresa, e dentro dessa empresa tem vários departamentos, várias seções. Então, por exemplo, eu tenho a seção lá de RH, eu posso ter a seção de contas a pagar, a seção de contabilidade, etc. Então, da mesma forma, nós enxergamos o documento assim, uma grande empresa, e eu posso ter ou não várias seções. Padrão, um documento no Word, quando você cria um documento novo, sempre vem com apenas uma seção. Uma seção, a não ser que você divida posteriormente em várias seções, em vários departamentos. Então, como que eu posso enxergar isso? Se você vir aqui na barra de status, lá no canto esquerdo, você vai perceber aqui seção, tá bom? São algumas informações que eu tenho no documento, seção 1. Se eventualmente não estiver aparecendo, você pode habilitar essa informação aqui no teu Word. Então, ó, com o botão direito em cima da barra de status, você vai perceber aqui, ó, seção. Então tem que ficar selecionado. Se você deselecionar, ficou oculto, ó, não aparece. Aí se você selecionar, aparece a seção. Então, meu documento tem apenas uma seção. Você pode rolar até o final. Se não sair do 1, é porque tem apenas uma seção. Então, percebe-se que continua no 1 ainda. Aí está. Então, eu tenho um documento com 7 páginas, apenas uma seção. Então, aquilo que eu disse anteriormente, eu quero dividir o documento em 4 seções. Então, como é possível fazer isso? Então, deixa eu escrever aqui qual que é o objetivo nosso. Está mais fácil. Então, aqui, ó, primeira seção. Ok? Então, não é seção de cinema, tudo bem? Então, escreve assim mesmo, seção de departamento, de divisão. Então, com C cedilha mesmo. Então, seção 1, eu quero colocar aqui a capa e sumário. Primeiro departamento esse. Segundo departamento. Segunda seção. Eu quero colocar receitas de salgados. Certo? Que são 2 páginas. 2 páginas. Certo? Terceira seção. Eu quero colocar aqui
receitas de massas. 2 páginas também. E a quarta seção é a bibliografia, que eu tenho aqui apenas uma página, por enquanto. Certo? Então, 4 seções. Então, como eu disse anteriormente, o documento padrão, eu já tenho uma seção. Então, eu tenho que preocupar aonde acaba a seção e começa a segunda. Então, onde vai acabar essa minha primeira seção? Então, é a partir dela que eu começo a fazer as divisões, que uma seção eu já tenho, que é padrão, ok? Então, aqui, ó, capa, sumário, 2 páginas, certo? Então, eu venho aqui na terceira, onde começa a minha segunda seção, e clico na frente do meu título, na frente do meu B, certo? Então, é a partir desse ponto que eu quero criar uma nova seção. Então, percebe que eu tenho aqui seção 1. Aí eu venho em layout, quebra de seção. Aí você coloca aqui, ó, próxima página. Aparentemente não aconteceu nada no documento, visualmente. Mas se você percebeu aqui, ó, eu tenho agora 2 seções, ok? Então, a partir dessa terceira página, eu tenho a segunda seção. Você pode visualizar também as seções através desta ferramenta, ó, página inicial, mostrar tudo. Aqui eu tenho à minha disposição todos os meus parágrafos, representados por este símbolo, inclusive também as quebras de seções, certo? Quebra de página, quebra de seção. Perceberam? A partir dessa página eu tenho quebra de seção, próxima página. Começa aqui na próxima página. Então, observe mudando aqui, ó, página 1, se eu for descendo, quando chega na página 3, seção 2. Então, aqui eu já consegui resolver essa situação. Certo? Então, vamos para a terceira seção. Onde começa a terceira seção? Então, a segunda seção é receitas de salgados, tá? 2 páginas. Então, a terceira seção, receitas de massas. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a primeira receita da segunda seção. Segunda receita, certo? Então, o macarrão começa a minha terceira seção. Então, eu clico na frente do M. Começa aqui as minhas massas. E vem a mesma coisa, layout, quebras, próxima página. Olha o que aconteceu, seção 3 agora. Está aí. Continuo descendo. Segunda receita da terceira seção. Insights consultados, mesma coisa. Coloco aqui na frente do S. E venho em layout, quebras, próxima página. 4. Então agora eu tenho um documento com 4 seções. Então se você subir, ok? Você vai perceber aqui as seções, ó. Seção 1, que é a capa. Continuo na primeira seção ainda. Quando parto para a primeira receita já muda, segunda seção. As 2 próximas receitas fazem parte ainda da seção 2, então primeira receita, segunda receita. A partir da terceira receita, eu tenho aqui a minha terceira seção, que é a terceira receita e a quarta receita. Seção 3. E, por último, sites consultados, que é a minha bibliografia,
faz parte da seção 4. Tudo bem? Então, vamos observar agora a numeração nossa, como é que ficou. Percebe-se que a numeração 0, 1 alterou aqui alguma coisinha. Então, 0, 1. Essa página que estava como 2, ficou 0. Percebe-se? Aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, aparentemente, bagunçou tudo a minha numeração. Por que será que aconteceu isso? Porque, justamente pela quebra de seção, eu já havia aplicado uma numeração, ele reorganizou meu documento. Então, parece que está estranho a numeração. Não deveria acontecer isso, mas, na verdade, deveria sim. Isso é lógico. Explico por quê. Então, uma vez que eu tinha o meu documento apenas com uma seção, então eu tinha numeração apenas nessa seção, começando do 0 até o 6, normal. Quando eu quebrei em seções, é como se fossem pequenos documentos dentro do próprio documento. Então, esses pequenos documentos também assumiu a sua numeração individual. Então, cada seção tem a sua numeração individual agora. Certo? Então, a primeira seção começa no 0, certo? 0, 1. A segunda seção, mesma coisa, ó. 0, 1. A terceira, 0, 1. E a última, 0. Se eu colocar mais uma página, vai para, teria que a página 1 na última seção. Então, está perfeito o meu documento. Tá bom? Aí, então, como que eu faço para melhorar, ou seja, para consertar? É só você continuar a numeração para a próxima página. Certo? Mas antes de fazer isso, eu aconselho a fazer o seguinte: a tirar o vínculo das seções. Então a gente vai tentar já resolver dois problemas de uma vez só. Primeira coisa, quando se fala em vínculo, está diretamente ligado a cabeçalho e rodapé. Então observe aqui. Se eu mudo o meu cabeçalho, receitas maravilhosas de massa Z, apaguei os salgados. O que acontece? Essa alteração ela é generalizada para todo o meu documento. Por que isso acontece? Porque existe um vínculo entre as seções. Então, embora eu tenha dividido o meu documento em várias seções, o vínculo permanece. Então, tudo que eu alterar, tanto no meu cabeçalho quanto no meu rodapé, é alterado para todo o documento. Ok? Então, para eu fazer de forma mais individualizada possível, eu tenho que quebrar esse vínculo. Então, eu vou voltar aqui como estava. Massa de salgados, certo? Todo o meu documento voltou para a massa de salgados. Aí. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou começar a quebrar os vínculos das seções. Então, se recorde que eu tenho 4 seções. Está aqui. Primeira seção, capa e sumário. Segunda, receita de salgados. Terceira, receita de massa. E, por último, a biografia. Então, como é que funciona o vínculo? O vínculo é sempre relacionado à seção anterior. Então, na primeira seção não existe seção 0. Então, não tem como eu desvincular da seção 0 que não existe. Então, ou seja, eu devo começar a trabalhar com vínculos a partir da segunda seção. Então, na segunda seção, eu posso desvincular da primeira, sempre relacionada à anterior. A terceira seção, eu posso desvincular da segunda. E a quarta seção, eu posso desvincular da terceira. É sempre assim. Então, a primeira não há o que desvincular, porque não tem aí a seção 0. Então, eu vou a partir da segunda. Então, onde começa a segunda seção? Começa na terceira página, na minha primeira receita.
Então eu venho aqui na segunda seção, tá aqui a segunda seção, certo? No canto inferior esquerdo da minha barra de status, aparecendo, e vou quebrar o vínculo. Então como que eu faço isso? Se eu vir aqui em inserir cabeçalho, editar cabeçalho, vai aparecer aqui em navegação vincular ao anterior. Tá percebendo que está selecionado? Então quando está assim, significa que está amarrado ao anterior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse vínculo. Então eu clico, pronto, tirei a seleção. E pode fechar. O que eu fiz agora? Toda vez que eu alterar a primeira seção, isso não será refletido na segunda. Certo? Isso não será repetido na segunda seção. Toda vez que eu alterar a segunda, não vai ser alterado a minha primeira seção. Vamos fazer o teste? Então, se eu venho aqui, ó, receitas maravilhosas, e colocar aqui, por exemplo, ó, apagar, e eu vou colocar só um título qualquer, pessoal. Depois a gente pega aí, ajuda isso aqui, tá? Fazendo um pouco mais pra gente aprender. Então, seção da capa e do sumário, certo? Tá aí. Fechei. Então, alterei. Vamos ver se mudou tudo. Aqui, beleza. Ó, não mudou. Isso que eu queria. Tá vendo só? Então, eu posso alterar o que eu quiser na minha primeira seção, no meu cabeçalho, e isso não será refletido de forma alguma para as minhas outras páginas. Então, eu ganhei aqui uma flexibilidade no meu documento. Então, eu posso trabalhar agora de forma independente de cada seção. Compreenderam? Então, eu posso fazer isso agora em todos. Fazer em todos. Então, eu venho aqui, a partir da minha terceira seção, começa aqui, ó, macarrão, e vou fazer a mesma coisa. Você pode inserir cabeçalho ou dar o duplo clique em cima do cabeçalho, dá no mesmo, ó. Você habilita o seu cabeçalho. Vem aqui, quebra o vínculo e fecha. Ok? Agora você pode alterar perfeitamente a sua segunda seção, que não vai ser refletido nem para a terceira e nem para a primeira. Então eu volto aqui na minha segunda seção e vou colocar aqui receitas maravilhosas de salgados. Fechei. Então, receitas maravilhosas de salgados, receita maravilhosa de salgados, e aqui continua massa de salgados, certo? Quebrei o vínculo. Da mesma forma eu posso fazer com a última seção, para quebrar em relação à penúltima. Então eu vou para a minha última seção, começa aqui em sites consultados, dou duplo clique, tiro o vínculo também. Observação. Da mesma forma que eu estou quebrando o vínculo do cabeçalho, também pode ser feito com rodapé. A ideia é a mesma, certo? Você pode criar rodapés individualizados também, quebrando aí os vínculos, certo? No momento estou fazendo apenas com o meu cabeçalho, que eu estou manipulando. Mas tem essa possibilidade também, certo? Então aqui, receitas maravilhosas de massa de salgados. Aqui é só massa, então posso dar o duplo clique, apagar o meu salgado. Pronto, fecho. Vamos fazer aqui um checklist para ver que está ok. Então, seção de capa e do sumário, está aqui, primeira seção. Segunda, somente as receitas de salgados. Então, receita maravilhosa de salgado, está aqui. Receitas maravilhosas de massas, começa aqui, na terceira seção.
E por último, sites consultados, eu vou simplesmente apagar, que não vai refletir nas outras. Tá ok? Aí está. Então o que está faltando agora? Arrumar a numeração, porque continua ainda com 01, 01, 01, 01. Então, para eu fazer isso, eu simplesmente venho na minha segunda seção. Então, primeira 01, tá ok. Então, aqui deve ser 2, tá 0. Então, para continuar do número 2, clico aqui, segunda seção, inserir número de página, formatar número de páginas. Então, iniciar em 0, não, continuar da seção anterior. Como a seção anterior estava no 01, obviamente, então o próximo número vai ser 2. Então, ok. 2, 3. Agora 0. Então, mesma coisa. Então, vem aqui na terceira seção, inserir número de página, formatar número de página, continuar da seção anterior. Ok. 4, 5 e agora 0. Não, não é 0. Eu vou vir aqui em inserir número de página, formatar número de página. Aqui também não vou continuar da anterior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente colocar essa anotação aqui. Certo? Iniciar em A. Só para diferenciar um pouquinho. Aí está. Dá um zoom aqui. Exibir várias páginas. Então ficou desta forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e A. Então isso é muito comum. Então qual é a dica, pessoal? Você entender teoricamente o seu documento, esses conceitos, dominá-los. Aí você faz o que você quiser com o teu documento. Tudo bem? Então, no trabalho de conclusão de curso, é muito comum. Você precisa começar a numeração a partir de determinada página. Ela não pode ser contada. Então, você pode aplicar isso perfeitamente. Ah, professor, mas ainda está aparecendo o número. Não tem problema nenhum. É só você vir aqui, ó. Eu não quero que apareça o número. Na minha primeira sessão. Muito tranquilo. É só você vir e duplo clique no rodapé, delete. Delete. Olha lá. Fecha. Ó, não está aparecendo mais, certo? Também não quero que apareça também o cabeçalho na capa e nem no sumário. Então, ó, duplo clique, delete, fechar. Aí está no documento. A numeração começa no sumário, porém não aparece. Então, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal. O objetivo da aula de hoje foi cumprido. Na próxima aula a gente continua a trabalhar no mesmo documento. Então, obrigado e até mais.